Olá, seja muito bem-vindo. Marcelo Miguel, advogado especializado em direito de trânsito, o advogado mais amado pelo Detran e também pelos bancos e financeiras. Pois bem, nosso vídeo é sobre a teoria da imprevisão nos contratos de financiamento, naquelas situações onde existe uma onerosidade excessiva para uma das partes do contrato. Nos vídeos anteriores, eu comentei aqui sobre algumas modalidades, algumas formas de você extinguir o seu contrato de financiamento, de modo que não ficasse com dívidas, ou seja, evitando ao máximo as dívidas. Falei sobre a possibilidade de transferência do financiamento para um terceiro, para que esse terceiro continue pagando o financiamento, porém, em nome dele, ou seja, jamais deixando esse financiamento no seu nome para que outra pessoa continue os pagamentos, e também falei sobre a possibilidade de quitação do contrato, ou seja, para que você procurasse alguém, especialmente pessoas que são profissionais da área de veículo, ou seja, as lojas de carro, para que você ofereça esse veículo e eles façam a quitação do financiamento. Ambas essas situações, ou seja, na transferência do financiamento para um terceiro continuar pagando em nome dele, ou também naquela questão, naquela situação da quitação do financiamento, dependendo do estado desse financiamento, da situação, o consumidor pode ainda ganhar algum dinheiro. Falamos também sobre a possibilidade de entrega amigável do veículo para o banco ou instituição financeira e demos aqui dicas de como fazer isso com segurança, sem que você fique ainda com dívidas remanescentes. Neste vídeo vou falar sobre a situação da revisão contratual, como funciona e quais os cuidados que você deve ter. Pois bem, basicamente existem duas modalidades de serviço oferecidas aí por aquelas empresas de consultoria, assessoria ou ainda associações de internet que oferecem esse serviço de contrato de financiamento, de assessoria no contrato. Pois bem, a primeira modalidade, basicamente, é a negociação direta com o banco, no sentido de tentar alterar esse contrato extrajudicialmente. Isso normalmente acontece através de um aditivo, de um adendo contratual, onde as cláusulas e condições originárias seriam substituídas por aquelas cláusulas e condições desse adendo, desse complemento do contrato. Contudo, nós sabemos que isso é muito difícil de acontecer, porque o banco dificilmente faz qualquer tipo de concessão, concede qualquer tipo de benefício ao consumidor sem que ele entre com uma ação judicial. Mas algumas empresas de assessoria e consultoria oferecem esse serviço, inclusive dizem até que não teria um custo elevado, porque não chegaria a entrar com uma ação judicial e que inclusive não precisaria nem mesmo ser advogado, mas que eles teriam uma equipe especializada, uma equipe técnica para fazer essas negociações. Contudo, a efetividade dessas negociações é muito baixa. E depois, o que eu acredito é que não exista nenhuma pessoa mais preparada do que você, não há nenhuma pessoa que conheça mais a sua situação, as suas reais possibilidades de pagamento, do que você mesmo. Portanto, eu não recomendo a contratação desse tipo de serviço. Temos ainda uma segunda opção de serviço oferecida por essas empresas e associações. Trata-se da revisão contratual através de um processo, onde na justiça o consumidor conseguiria a revisão contratual. O problema dessa opção, pessoal, é que normalmente os advogados dessas empresas de consultoria utilizam-se de teses totalmente ultrapassadas na justiça para fundamentar os seus pedidos. Então, facilmente o juiz dá ganho de causa para os bancos e você pode ainda ficar com uma dívida das custas do processo e mais os honorários dos advogados do banco. Isso acontece muito porque, infelizmente, nos últimos tempos,
o consumidor vem sofrendo derrotas sucessivas no STJ e também no STF, no que concerne a juros, taxas e tarifas cobradas no financiamento. Então, ao escolher esse tipo de opção, é recomendado que você procure diretamente um advogado, até porque essas empresas e associações não franqueiam o acesso, o contato do advogado que está cuidando do seu caso. E você ter um contato direto com o advogado que cuida do seu processo é fundamental para que você possa esclarecer as suas dúvidas e também para que o profissional possa fazer os pedidos da maneira correta. Então, não recomendo que você faça isso. Para que contrate-se advogado em seu nome, você mesmo pode fazê-lo. Você mesmo pode procurar um advogado e contratá-lo sem necessidade de nenhum intermediário, seja de empresas, seja de associações. Pois bem, acontece que nos tempos atuais, em função da pandemia e da grave crise econômica, é perfeitamente possível sim você pedir a revisão do seu contrato. Com essa crise econômica, o consumidor ganhou um novo fôlego e prevalece a teoria da imprevisão nos contratos de financiamento, em especial naquelas situações onde existe uma onerosidade excessiva, ou seja, uma vantagem excessiva para uma das partes. Atualmente, essa parte que tem a vantagem é o banco. Por quê? Porque muitas pessoas, infelizmente, acabaram por perder parte de sua renda. Muitas pessoas tiveram sua jornada de trabalho reduzida e, consequentemente, seus ordenados, seus salários, seus rendimentos também reduzidos. Sem contar ainda que existem pessoas onde, infelizmente, a situação é ainda mais grave, ou seja, acabaram por perder totalmente a sua renda. E não seria justo, nesse momento, que o banco não abrisse uma negociação, que esse contrato não fosse revisto, para que o equilíbrio fosse restaurado e o consumidor não perdesse os valores pagos, não perdesse o seu bem. Portanto, o consumidor ganha um novo fôlego e os nossos tribunais começam a reconhecer a teoria da imprevisão nos contratos de financiamento, em especial financiamento de veículos. Portanto, se você tem algum problema com financiamentos, alguma dúvida relacionada a contratos de financiamento de veículo, consulte sempre advogado de sua confiança e salvaguarde os seus direitos.